Bom, vamos lá para o relato, então, que é este daqui. Praga de mãe pega a mãe que jogou praga no próprio filho. Ai, ai. Bom, vamos lá. Pega sim, viu? Tanto bênção quanto maldição. Mas vamos lá. Ainda mais de mãe, né? É muito forte. Tanto um quanto o outro. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 19 anos. Conheci o canal há pouco tempo e já virei membro. O relato a seguir é do meu melhor amigo, que me autorizou a mandar este e-mail para vocês. Vou narrar em primeira pessoa como se ele estivesse contando, ok? E todos os nomes já estão trocados. Obrigada. Bom, então aqui é o amigo dela contando essa história. Este fato aconteceu em 2013, quando eu tinha 11 anos. Eu tinha um amigo da escola naquela época, o Nicolas. Estávamos brincando juntos um dia, em um final de semana, e já era quase noite, quando seu pai nos chamou para irmos comer em uma lanchonete. Uma das mais famosas que tem por aqui pelos lanches e porções serem assim maravilhosas. Eu me animei e prontamente respondi que eu iria sim. Eu jamais recusaria uma boquinha de graça, né? Antes eu tivesse ficado em casa. Você já vai entender por quê. Peraí. Coincidentemente, era onde a minha mãe... de Maledite? Não vai me dizer que é Maledite também isso aqui. Peraí. É de Maledite, gente. Jura, o áudio tá baixo? Olha, eu não sei o que fazer, mas se eu aumentar muito o gain, vocês vão escutar até a Marie roncando ali, mas já tá aqui perto da minha boca. Gente, eu prometo que esse final de semana eu tiro meu esmalte. Olha aqui, ó. Está a 4 dedos da minha boca. Tá baixo? Clica aqui nessa configuração. Cadê o microfone aqui? Esse? É. Quanto tá aqui? Aqui? Em cima. 90. Clica e põe 100. Aí. Você aumentou no máximo tudo agora. Só falta eu tomar um choquinho aqui. Tá apertado, hein? Ele sempre solta. Ok? Tá. Bom, pessoal, tô vendo. Esse relato é de Maledite, tá? Então vai esse mesmo. Ok, então vamos lá. É Maledite. Bom, então vamos ver aqui. Tá, antes eu tivesse... Então convidou ele pra ir na lanchonete. E acabou que ontem foi Maledite e hoje vai ser também. Pelo menos esse relato aqui, tá? Porque eu não vi aqui que era de Maledite. Mas vamos lá. Então, o pai do amigo dele chamou pra ir comer numa lanchonete. Supimpa. E ele falou, claro que eu vou. Mas antes tivesse ficado em casa. Você já vai entender o porquê. Coincidentemente, esse era o lugar onde a minha mãe, a Maledite, estava trabalhando na época. Ela era responsável por montar os pedidos. Chegamos, puxamos as cadeiras e nos sentamos. Maledite nem sabia que eu estava ali com eles, afinal só ficava na cozinha e não tinha acesso à área onde ficavam as mesas. Abri o cardápio e fui passando os olhos, quando me deparei com o maior e mais caro hambúrguer, um X-tudo, que, como vocês devem saber, é o lanche que tem de tudo. Mas era óbvio que era aquele mesmo que eu escolheria, né? Já que o pai do meu amigo é quem estava pagando. Eu mal podia esperar para me deliciar naquele hambúrguer preparado pelas mãos da minha querida mãe. Os pedidos chegaram e eu me deliciei naquele hambúrguer. Estava muito bonito, cheiroso e saboroso. Dava até para comer com os olhos. Nós comemos tudo, acompanhado de uma coca bem geladinha, e então fomos embora. Eu para minha casa e o Nicolas para a casa dele. Passado algumas horas, minha mãe chegou em casa do trabalho. Ela estava cansada, então logo se deitou para dormir, e eu fiz o mesmo.
A partir daí é que começa o pesadelo daquela noite. Eu acordei de madrugada suado, com calafrios, morrendo de dor de estômago, evacuando e vomitando todo o lanche que eu comi horas antes. E era vômitos intensos. Também tive febre e diarreia. Vômitos intensos, febre e diarreia foram a minha companhia naquela madrugada. Ana, nada cortava o vômito. Nada tirava o meu mal-estar. Minha mãe ficou doida de preocupação. Não aguentava ver o filho passando mal daquele jeito. Me levaram ao médico de madrugada. Tamanha era a aflição. Ninguém da família sabia o que estava acontecendo. Eu sempre fui de comer muito, sabe? Uma saúde de ferro. Nunca passava mal com nada. Mas naquelas horas ali, parecia que eu ia botar pra fora até os meus ossos. Bom, fui medicado e voltei para casa. Fiz exames que não apontaram nada anormal. Bom, os dias se seguiram e eu já estava bem melhor. Fomos passar um feriado na casa da minha tia, bem no interior da cidade vizinha, e lá descobri mais a fundo o que aconteceu comigo na madrugada daquele dia. A minha mãe, Maledite, e sua irmã, minha tia, preparavam o almoço enquanto conversavam entre elas, sem saber que eu estava ouvindo tudo escondido, curiosidade de criança, sabe? Foi então que um diálogo começou a correr enquanto a minha mãe cortava a cebola e a minha tia descascava o alho. Maledite disse à sua irmã: Joana, você se lembra daquela noite em que nomes fictícios, ok? Você se lembra naquela noite que o Danilo passou mal e tivemos que correr com ele pro médico? E a minha tia respondeu: Sim, Maledite, claro que eu lembro. O pobrezinho ficou ruim mesmo. O que tem esse dia? E assim a Maledite confessou: Eu acho que aquilo aconteceu por minha culpa. Eu que causei isso ao meu próprio filho. E a minha tia disse: Mas como assim? Do que você tá falando? Ficou maluca? E minha mãe, Maledite, disse: Joana, aquele dia eu fui trabalhar com ódio, mal-humorada. Eu só fui porque tinha que pagar as contas mesmo. Chegou para mim o pedido de uma mesa e no papel estava escrito um X-bacon, um X-salada e um X-tudo. O X-tudo é o pior lanche de se montar, o mais enjoado, cheio de coisa para colocar. É difícil adicionar aquele tanto de coisas num pão e ainda fazer parecer bonito como o chefe quer e os clientes gostam. Eu que já saí de casa com raiva e ao ver aquele pedido eu comecei a xingar e a praguejar. Tomara que quem pediu esse lanche aqui vire a noite inteira passando mal, com vômito e diarreia. E nunca mais queira comer desse tipo de hambúrguer. Que passe mal, como nunca passou antes. E que tenha que parar no hospital. O que isso tem a ver com Danilo, Maledite? Minha tia Joana perguntou. Sabe o X-tudo que eu estava preparando? Era para ele, Joana, pro Danilo. Eu joguei praga naquele lanche sem saber que estava indo para o meu próprio filho. E a maldição acabou se concretizando, fazendo ele passar mal durante a noite inteira como nunca passou antes, precisando procurar até ajuda médica. Eu só fui saber que ele comeu o lanche que eu preparei porque eu perguntei o que ele tinha comido para estar passando tanto mal. E eu depois tive que faltar algumas vezes no trabalho para levá-lo para fazer os exames e os retornos nas consultas médicas. Eu gastei o meu tempo e o meu dinheiro com remédios. Bom, naquele momento eu, com os meus 11 anos, não acreditava no que eu estava ouvindo. Então eu fiquei daquele jeito por causa da praga que a minha mãe jogou na comida. Então é verdade quando dizem que praga de mãe pega mesmo. Calma lá. Minha mãe nunca se esqueceu disso. O acontecido virou uma história que hoje a gente dá risada, mas que na época foi tenso. Eu só sei que depois disso a minha mãe nunca mais jogou praga em nada. Oi, Ana, aqui é a fulana de novo que enviou o relato. Eu espero que tenha gostado do relato. Será que a praga de mãe realmente pegou no filho? Ou será que o meu amigo passou mal porque era uma criança que comeu muito?
Sendo verdade ou não, eu passei a fazer uma breve prece antes de comer comidas de restaurante e lanchonetes depois que o Danilo me contou isso. Beijos para você e para os assombrados. Um beijo para vocês todos aí. Então, na verdade eu acho que nem é mesmo de Maledite. Ele deu o nome aqui de Maledite, mas eu acho que a mãe dele não se encaixa aqui numa Maledite. E não foi bem uma praga de mãe, porque quando a gente fala que praga de mãe pega, significa que a sua mãe está direcionando uma praga para você. Se a sua mãe chegar para você e falar, tomara que, sei lá, quando você sair na rua, você vai tropeçar e cair também, porque não quer pôr o tênis que eu tô mandando você pôr, sabe? Isso é uma praga que a mãe rogou no filho, entendeu? E coisas piores também. Mas aí é direcionado de mãe para filho, por isso que fala praga de mãe. Nesse caso foi coincidência que foi a mãe dele, coincidência entre aspas, né? Ou seja, ela não estava direcionando pro filho, ela estava direcionando para qualquer um que comesse aquele lanche. E aí é que tá a força da intenção naquilo que você vai fazer. Seja comida, seja oração, seja uma simples simpatia. A intenção, a força que você coloca naquilo, seja pro bem ou seja pro mal, tem resultado. Então, acontece que o destino colocou o próprio filho ali. E ela acabou aprendendo da forma, tipo, mas sabe aquele karma instantâneo? Ela acabou de rogar praga, a praga já voltou pra ela, pro filho ainda, né, que é pior, eu digo que é pior. E assim. E é assim que acontece muitas histórias por aí de karma instantâneo. Tadinho. Então, mas não significa que é a praga de mãe que foi pra ele, foi porque poderia ter caído em qualquer um, entendeu? Mas muito triste, né? Jogar isso pra quem não tem nada a ver com a sua raiva, com o seu dia ruim, né? A pessoa tá ali, né? Enfim, ela já tomou, o que ela falou, acabou perdendo o tempo dela, acabou perdendo dinheiro pela praga que ela e preocupação ainda com o filho, né? Pela praga que ela própria arrogou. Que tem. Não tá alto também? Suficiente? Que tristeza é essa? É que eu tô doendo em todos os locais. Ah, fez Muay Thai e agora tá dolorido. Tá desenchavido. Bom. Beleza, então acho que realmente podemos trocar o nome dela para fulana mesmo. Não é bem Maledite esse aqui. Mas interessante a história.